Então, gente, eu gostaria de começar um novo ciclo aqui com vocês, nessa apresentação dos alunos do Interpreters Academy. Bem-vindos, obrigada pela participação. Hoje teremos 3 palestrantes aqui, a Marli, a Thaís e a Adriana. E eu vou colocar elas aqui para apresentar para vocês na ordem, que vai ser primeiro a Marli, depois a Thaís, depois a Adriana. E nas cabines a gente vai ter aqui a participação dos nossos colegas de trabalho que já estão trabalhando aí no mercado, vários deles, e quem ainda não está, um dia estará conosco nos eventos. A ideia é que a gente cada vez mais consiga trazer os alunos para a prática da cabine real, e encontre com vocês nos eventos por aí, porque o melhor prazer, o que eu sinto é quando eu encontro com vocês nos eventos e vejo a evolução de vocês. Então, a galera da Adrenalina é um local onde vocês podem praticar na prática mesmo, colocar na prática tudo que a gente aprendeu durante o curso e se jogar e ver no que vai dar, porque se vocês se sentirem que essa adrenalina deve fazer parte da vida de vocês, vocês vão ficar viciados e nunca mais vão querer outra coisa da vida. Pelo menos é assim que acontece para mim. E agora eu vou deixar a palavra aqui com a Marli, que vai fazer a primeira apresentação. Vou tirar as outras da tela. E vamos lá, então. Pode começar, Marli, fica à vontade. Então. Boa noite. Eu sou uma apaixonada pelo autor sueco Fredrik Backman. Eu gosto de ler os livros deste autor porque sempre ao final da leitura eu tenho vontade de abraçar alguém opa, só um pouquinho aqui que pulou o slide, ou eu me sinto abraçada por ele. Então, por isso, pelo esse apreço que eu tenho pelas histórias deste autor, é que eu decidi hoje mostrar para vocês como que esta história, um homem chamado Ulf, dialoga com o ensaio da autora Chimamanda Ngozi Adichie, intitulado O Perigo de uma Única História, né? Neste ensaio, a Chimamanda nos alerta para os perigos de julgarmos as pessoas por meio de estereótipos. E a história Um Homem Chamado Ulf é permeada pela ideia de que nós não devemos julgar o livro pela capa. Por isso, eu quero hoje aqui mostrar como que essa conversa entre os dois textos acontece. E também eu procurarei mostrar aqui como que o protagonista Ulf, ou melhor, a evolução do protagonista Ulf, é, na verdade, a evolução do leitor. Tentarei fazer isso de forma bem simples, sem dar muitos spoilers, porque eu quero que vocês se sintam inspirados a ler essa história no final desta apresentação. E também não quero transformar esta apresentação numa apresentação acadêmica, até porque eu não sou uma estudiosa do autor Fredrik Backman, apenas uma admiradora. Então, vamos falar sobre o Ulf um pouquinho. Quem é este protagonista? Ele é um senhor de 59 anos, chato, rabugento, irritante, e ele tem um conflito. Mas toda vez que ele quer acabar com este conflito, ele é interrompido. E essas interrupções fazem com que ele passe a experimentar ou a vivenciar situações que vão mostrando quem ele é e por que ele quer acabar com este conflito daquela forma.
E entre as situações vivenciadas por Wolf estão discussões acirradas com o seu vizinho Rooney. Eles discutem porque, na verdade, eles são iguais. O Rooney, ele é extremamente apegado a uma determinada marca de carro. O Wolf, a outra marca de carro. Então, acaba que, por muitas vezes, a teimosia deles e o apego às suas próprias ideias, aos objetos que eles gostam, se tornam situações cômicas dentro da história. Mas isso também mostra o quanto eles estão na contramão do que diz Bauman, quando Bauman nos fala sobre a sociedade de consumo. Para Bauman, uma vida de consumo não é nada mais do que uma vida de aprendizagem rápida e de esquecimento rápido. Só que o Wolf e o Rooney, eles não se esquecem daquilo que eles gostam, dos objetos, por exemplo. Eles dirigem o mesmo carro por toda uma vida. Eles não descartam as coisas só porque elas estão velhas, porque elas estão usadas. Eles não descartam aquilo para comprar algo novo, para apenas se sentirem na moda, se sentirem parte do grupo que tem condições de comprar aquilo. Não, eles continuam fiéis aos objetos e às pessoas que eles gostam. E dentro disso, eu quero falar um pouquinho sobre a relação do Wolf com a Parvane. A Parvane é uma vizinha do Wolf que ela não se sente incomodada, ela não se sente abusada, magoada pela forma como o Wolf a trata. Ela, na verdade, força o Wolf a fazer parte da sua família. Ela força uma amizade. Eu brinco que a Parvane, ela não cancela o Wolf. O que ela faz é o contrário. Em vez de julgá-lo apenas por uma atitude dele ou por uma única fala dele, ela procura observar as várias histórias que compõem aquele homem, se aliando assim com o que diz a Chimamanda. Porque no seu ensaio, a Chimamanda fala que uma única história cria estereótipos. E o problema dos estereótipos não é que eles não sejam verdadeiros, mas incompletos. Então, o que a Parvane faz é não se basear em estereótipos para julgar o Wolf. E acontece que o leitor também vai deixando de julgar o Wolf por meio de estereótipos. Muito por causa do enredo da história, mas também pela estrutura circular da história. Porque o mesmo Wolf rabugento e solitário que o leitor encontra no primeiro capítulo é o Wolf rabugento e solitário que o leitor encontra no último capítulo. Contudo, o que está entre o primeiro e o último são as razões para o Wolf ser como é. E o leitor, então, vai passando a admirar as virtudes e a integridade de Wolf. O leitor muda de opinião sobre o Wolf. Por isso eu digo que quem, na verdade, evolui na história é o leitor. Porque o Wolf continua o mesmo. Quem muda é o leitor. Porque o leitor deixa de julgá-lo por meio de uma única história. O que o leitor faz é seguir os conselhos da Chimamanda. O leitor começa a julgar o Wolf pelas muitas histórias que compõem este homem chamado Wolf. E acaba por dando razão a este homem de ser o chato que é. É isso.
Bom, vou falar um pouquinho hoje sobre como fazer parcerias de sucesso no Instagram. Bem diferente da palestra anterior, né? Um pouquinho da apresentação. Eu sou a Thaís Coelho. Esse aqui é o meu Instagram, é o Tatá Coelho. Tenho quase 19 mil seguidores. Eu falo muito sobre maternidade, gastronomia, um pouquinho de nerdice ali. Quem quiser ir ali me conhecer, vai lá e já me segue, tá? Como que surgiu essa ideia de ser influenciador? Para vocês também pensarem que qualquer um pode ser influenciador. Eu era blogueira, já desde que a internet era tudo mato, ali há muitos e muitos anos atrás, e eu não ganhava nada com isso. Vi uma vez no YouTube algumas pessoas que estavam ganhando dinheiro como blogueiras. E pensei, posso fazer isso também, já que eu já escrevo para o meu blog. Comecei com um blog quando eu ia casar, e nessa época eu comecei a fazer algumas permutas. Depois, quando eu fiquei grávida, eu pensei em criar um canal do YouTube, só que dava muito trabalho. E todo mundo de maternidade estava no Instagram. E foi aí que eu comecei. Comecei a fazer parcerias com apenas 1.000 seguidores. Então, quando você for pensar em nicho, se você for pensar se você pode ser um influenciador digital, qualquer um pode. Mas hoje em dia vai depender muito do nicho, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, qual os nichos. Mas com 1.000 seguidores, você já consegue ser um influenciador digital e consegue fazer uma permuta, consegue fazer um publi. Então, essas são algumas das empresas que eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia. A quantidade de seguidores que eu tenho, eu já consegui fazer parcerias com essas empresas, empresas grandes, empresas e outras empresas menores também. Qual que seria a diferença quando você for procurar uma empresa? O que que vai ter? A gente tem uma coisa que chama publi, que é a publicidade. Dentro desse publi, né, geralmente a gente usa de nomenclatura, o publi, quando é um post pago, então a empresa entra em contato com você e ela vai te pedir uma publicação falando aqui do Instagram. Pode ser um Reels, pode ser um post no feed, pode ser um Stories. Isso aqui vai ter regras. Então, a empresa vai falar para você: você vai publicar, você vai falar dessa forma e você vai ter tal dia para publicar. E eu vou te pagar tanto. Na permuta, que muita gente faz no começo, a empresa vai só trocar os serviços. Isso aqui é o que eu chamo de escambo feliz. Então, você não vai receber por isso. A única coisa, você não vai receber dinheiro por isso. A única coisa é a empresa, ela vai te oferecer um serviço ou um produto e você vai fazer a mesma coisa que aqui. Vai postar também no seu Instagram, de acordo com algumas regras que vai seguir. Este daqui, a permuta, é mais para quem está começando. Porque se você fizer muita permuta, quando chegar lá na frente, as empresas não vão querer te pagar. Quando você tiver mais seguidores, as empresas não vão querer te pagar, porque você já fez permuta com ela, para que ela vai querer te pagar? Essa modalidade também é muito interessante, eu faço muito para participar de eventos. Então, por exemplo, eu quero ir a um evento que eu tenho que pagar, a CCXP agora, Comic Con, que vai ser agora na sexta-feira, por exemplo. Eu não quero pagar, porque é muito caro, então eu vou e faço uma permuta. Alguma apresentação, alguma ida ao cinema, é muito interessante, no meu caso, fazer uma permuta. Para outras pessoas não é tão interessante. E a gente tem o press kit, que muita gente confunde com a permuta. Mas, na verdade, o press kit, ele é um produto que a empresa, geralmente um lançamento, ela vai te mandar para que você conheça este produto. Aqui você não é obrigado a postar. Muita gente, muitos influenciadores acabam postando press kits nos seus feeds, o que também, como eu disse, se você continuar postando, depois a empresa não vai querer te pagar
para fazer essa publicação. Às vezes, só como agradecimento, os influenciadores acabam postando no seu stories o press kit, e assim também já serve de conteúdo, dependendo do seu nicho. Tudo bem, né? Falei aqui um monte de coisa, mas como que eu vou fazer? Primeiramente, você precisa definir o seu nicho. A gente tem nichos aí para todos os gostos, né? Tem maternidade, tem o lifestyle, que é falar um pouquinho de tudo, tecnologia, negócios. A gente tem, por exemplo, a Raquel que está aqui, né? Ela é do nicho de educação. Então, tem nicho para todo mundo e tem gente para falar aqui, tem público para todos os gostos. Você precisa definir o seu nicho para você saber como é que você vai conversar com a marca. Definiu o seu nicho, começou a postar, já está ali há algum tempinho, tem pelo menos uns 1.000 seguidores, você vai fazer o seu Media Kit. Isso daqui é muito importante. Nada mais é do que uma apresentação, como se fosse um currículo, mas vai ser o currículo das suas redes sociais. Aqui você vai colocar todas as suas redes, todas as suas métricas, as empresas que talvez você já tenha trabalhado, e as formas que você trabalha. Pode ser permuta, pode ser. Geralmente aqui a gente não coloca o preço, né? O valor já da permuta ou do publi, porque isso daqui vai ser de acordo com o que a empresa vai te pedir, qual é a entrega que você vai ter. Mas o meu, por exemplo, é muito simples. Eu começo só com as minhas métricas, depois eu coloco qual que é o meu nicho, o que eu falo, as empresas que eu já trabalhei, e coloco ali no final todo o que eu faço, que tipos de parceria que eu faço. Não precisa mais do que isso, porque é só mesmo uma apresentação simples, depois você vai tratar com a empresa. E aí vem aqui o pulo do gato, que é entrar em contato com a empresa. As empresas, geralmente as maiores, você tem a assessoria de imprensa e o marketing. Você vai falar com alguma dessas partes, vai depender do que você quer, depois de você ter definido o seu nicho e o seu Media Kit. A assessoria de imprensa geralmente é aquela que está responsável por envio de press kits, lançamentos, eventos, é tudo aqui assessoria de imprensa. Se você quer uma parceria mais longa, aqui você vai falar com o marketing. O marketing, ele é que tem o dinheiro, ele é que tem a grana. Então, se você quer fazer um publi, quer ser pago, você vai falar com o marketing. Aqui você precisa saber para você poder entrar em contato e enviar o seu Media Kit, a sua proposta, sem ficar dando tiro no escuro. Depois disso, você precisa ter uma proposta definida. Como eu falei, você não pode, você não é conhecido, né? Você precisa entrar em contato com a empresa, mas também você não pode só enviar o seu Media Kit e falar, olha, se tiver alguma proposta, por favor, entre em contato comigo. Você já tem que chegar ali na assessoria de imprensa ou no marketing com o bolo pronto. Então, eu coloquei aqui algumas ideias de proposta. Uma aqui seria um evento. Uma vez, por exemplo, eu fiz um evento com vários influenciadores e enviei propostas para várias empresas, perguntando se eles poderiam me conceder os kits para eu dar para esses influenciadores. Então, essa daqui já era uma proposta de divulgação. Aqui eu vou dar um exemplo, vou usar a Raquel de novo, para dar um exemplo para vocês de como isso daqui é versátil. A Raquel ela fala muito com intérpretes, né, que é o público-alvo dela. Ela não precisa, por exemplo, só falar com uma empresa de fone, que seria talvez o que vocês pensariam no mais óbvio, né? Como os intérpretes geralmente viajam bastante, ela poderia entrar em contato com uma empresa de avião, uma empresa da aviação. Falar, olha, se você me der um cupom de desconto, quanto desse cupom poderia ficar para mim? É uma ideia, né?
porque eu trabalho com esse tipo de pessoa e com certeza eles vão gostar. Outra coisa seria uma ideia também dela entrar em contato, por exemplo, com empresas de hospedagem, pedindo, por exemplo, para um quarto. Ah, se eu divulgar o quarto de vocês, aí, se eu divulgar o hotel de vocês, seria uma proposta de permuta, por exemplo. Eu poderia ficar aí em troca da divulgação, aí eu não pagaria nada, no caso, o pagamento seria a divulgação. Então, essa daqui você já chega para a empresa com isso aqui definido, para que ela também já possa te voltar e falar para você. Sim, legal, vamos fazer essa parceria. No começo, provavelmente vai ouvir muitos nãos, mas depois de um tempo e um pouquinho de insistência, os sims começam a aparecer, né? Depois de fazer todo esse trabalho, o que você precisa fazer é entregar o conteúdo de qualidade. Não adianta você fazer tudo isso e chegar lá no final, você entregar um conteúdo com má qualidade. Aqui eu coloquei alguns aplicativos que provavelmente vocês conheçam, mas que ajuda na criação de conteúdo, né? O Canva, praticamente todo mundo conhece, mas tem muitas ferramentas para posts e até para fazer vídeos curtos. O Pinterest, onde aqui a gente tem muita inspiração com os boards do Pinterest, principalmente para quem trabalha com os nichos de gastronomia, casamento, até mesmo de aulas. O Pinterest é uma boa fonte. E o CapCut, porque ele é uma das ferramentas mais fáceis de trabalhar para edição de vídeos. Então, aqui, para o TikTok, que está mais em alta hoje em dia, e para o Reels, que é onde está também em alta no Instagram, o CapCut é uma ferramenta gratuita e muito boa. É isso, pessoal. Espero que vocês façam boas parcerias. Foi muito rapidinho, mas se tiverem alguma dúvida, podem me falar comigo, que eu respondo mais coisas aí. Quem sabe vocês se tornem influenciadores digitais. Aê! So, good evening, everyone. My name is Adriana. I decided to speak in English today because it's an opportunity to practice English. And, well, I'm a tour guide here in Rio. I graduated in 2018. And since then, I've been guiding a few groups, and the place that I love the most to show here in Rio is the Christ the Redeemer statue. So it's a short story, and I hope you forgive for my English, and I'll tell you a little bit of what I know about it, right? Raquel, minuto. I cannot change I did something wrong here. Yes, it's in full screen and I cannot just stop sharing. Just a second, I did something wrong here. Ok. Okay. I can again to it. So yes. So the idea of the statue came from Father Pedro Maria Boss. He was the priest of the Igreja the Church of the Imaculada Conceição in Botafogo. It was close to Princess Isabel house, and she usually attended to the mass at that church, and he became a friend of her. He climbed the Mount Corcovado, and he got amazed by the view. And since then, he became a dreamer, and he was always dreaming, talking about the idea of building a huge statue of Christ on the top of the mountain, taking care of all the citizens in Rio. The princess told the idea to her father, Dom Pedro II, or
the King Peter II. And he got the idea and found it a good idea, and he started the works to build the statue. And the first thing he did was the railway from sorry, I'm nervous. From Cosme Velho to the top of the mountain. It takes 20 minutes and in a length of 3,824 meters from the bottom to the top of the mountain. And this railway is still there today. It is how we go in a cable car to the top of the mountain. So but this project didn't go well, and it was abandoned later on. In 1922, Brazil was going to celebrate the centenary of our independence. So it was a trend at that time to build statues to celebrate the independence centenaries. It worked with the US. France donated the Liberty statue to the US government as a gift for their centenary. And the Eiffel Tower is also a monument for the centenary of the French independence. So Brazil also wanted to celebrate this way with a statue, and a contest was published so that people could choose what kind of statue, what mountain would be chosen to have the statue, and the Corcovado Mountain was chosen. The other options were the Sugarloaf and Santo Antonio Mountain, but they were tall enough. So the construction, this one is the first project of a statue of the Christ the Redeemer. It didn't work well because it was difficult to build. The hands were close to the body, and they had this huge cross and this ball on Christ's hands. So people started calling this project as the Christ with a balloon, and it became a joke. So they decided to change the project. And the second picture here shows the railway at the time of the construction site. It was of huge importance for the construction. So because all the material came by the railway. Here I have pictures of the mountain without the Christ. This was probably taken at Catete, and it shows, it seems like the mountain is naked. And here we have an aerial shot of the mountain and the Christ being built. We can see the scaffolding with the structure here. And here, a closer picture with the scaffolding and the structure being built, and the head of the Christ being prepared to take its place. The designers of the project, the sculptor who did the hands and the head was John Landowski. He was a Polish sculptor, and he built the hands and the head in France, and they came to Rio by ship. And when it arrived here, it was taken to the top of the mountain and prepared to attach to the statue that was built there inside in reinforced concrete, something that wasn't usually a material for at that time. It was like a technological advancement. But the idea
of building the statue with the arms wide open, like it is today, came from a Brazilian artist called Carlos Oswald. And Antoine Bourdelle was the French engineer in charge of the structure made of reinforced concrete. The head and the hands were made in France. They were brought by ship. And who had been there before had the opportunity to see that the statue is covered by small triangles of soapstone. And the idea of making the coverage of the statue by soapstone came because we already have this experience of using this material in Minas Gerais by Aleijadinho on his statue in all the churches of the historical sites but it is on São João dos Matozinhos, if I'm not mistaken. So this stone was proved to be resistant and easy to work with. So small pieces of soapstone were glued in a mosaic to a thin screen that then was applied to the structure. But there's a secret behind it. The donations for the construction of the statue came from the wealthy Catholic families at the time. And they also helped to glue those stones on the screens. But before that, they usually would write the name of the people of their family to beg for protection. So each piece of the whole statue have a name of a family or of some members of communities on the back of the stones. This story was told was the priest of the sanctuary who told me the last time I've been there. So the inauguration then happened in 1931, far from the date of our independence centenary, because it took a long time to prepare and choose and changes and all the problems they had with the construction, but it got ready and it was inaugurated by Getúlio Vargas. Then a special illumination feature was planned to take place that day. It was going to be turned on by a radio signal from Napoli in Italy, but some technical problems prevented it to happen, and the lights had to be turned on locally here in Rio. The idea of making this illumination feature was from Assis Chateaubriand, and because of him, today we can have the opportunity to see the Christ with Flamengo's shirt every time we win a championship. And the Christ the Redeemer statue today is one of the biggest tourist sites in Rio. Is a symbol of Brazil, and also is one of the 7 wonders of the modern world. So we have to thank them for that. And I thank you for your patience and your attention. Thank you. Yes! É muito legal.